pessoal, bem-vindos ao Pode Crescer, onde você alimenta sua mente e impulsiona o seu futuro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Arantes e eu sou o seu host em parceria com a Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina. Hoje eu tenho o prazer de receber uma super convidada aqui nos estúdios e se eu dou aula de oratória, ela dá aula de comunicação. Jana Cavalheiro, bem-vinda! Bem-vindo, digo eu, né? Bem-vindo a esse clima incrível. Nossa, muito bom, Vitor. Obrigada. Para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês, fazendo parte desse momento, né? Junto contigo e estreando. Boa! Estreando em podcast. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar e sem dúvida vai ser um papo muito descontraído e muito legal. Jana, hoje todo mundo te vê abrindo shows, vê você gravando vídeos na rádio, mas nem sempre foi assim. Óbvio que não, né? Então hoje nós queremos conhecer um pouquinho dos bastidores da tua história. E nada melhor, ninguém melhor do que você para nos contar esses bastidores aí. Vamos começar por isso. Você é natural de Passo Fundo? De onde você veio? Não, eu venho de uma cidade pequena, em número de habitantes, que se chama Constantina, que é antigo Passo Fundo, Carazinho, Sarandi, Constantina. Né, que a gente sempre brinca muito. É uma cidade super pequena, mas que a gente sempre brinca é um formigueiro, né? Porque se tu chutar em Passo Fundo, sai todo mundo de Constantina. A gente sempre brinca lá em casa disso. Aham. Então eu vim dessa cidade pequena, Sim. né? Com os meus pais casaram lá, a gente morou lá até os 13 para 14 anos. Ah, você ficou um bom Fiquei período lá. um bom período lá. E daí estudou lá? Estudei escola agrícola, né? É Primeiro mesmo? colégio de freira, adorava. Sabe quando tu usava aquelas a roupinha com sainha Sainha. preguiadinha, bonitinho, bem, né? Na linha, estudava. Colégio de freira, depois fui pro colégio agrícola. E aí, nesse meio termo, houve a separação. No meio tempo aí, houve a separação dos meus pais, Uhum. que acarretou na nossa vinda a morar em Carazinho. Então, Deu eu sou um meio passinho. Constantina e meio Carazinho. Eu sempre digo, Aham. né? Quando me perguntam qual é a minha cidade natal, porque eu peguei a minha infância toda em Constantina, mas a minha adolescência toda em Carazinho. Então, são duas fases extremamente importantes da nossa vida, né? Uhum. Onde a gente nos forma, se forma como pessoas, enfim. Então, Claro. foi isso. E a gente veio parar em Carazinho. Mas e como é que foi essa transição aí com 13 anos, provavelmente Horrível. repleta de pessoas, amigos, não quer deixar os Horrível. amigos? Como é que foi? Horrível. Foi horrível. Pra mim, tava arrancando meu mundo. Tipo, eu cheguei lá nos meus vizinhos, os meus amigos, e eu chorava. Eu me lembro, gente, que eu fui na casa da senhora que tocava órgão na igreja, porque eu cantava, né? Tocava violão na igreja. Cidade pequena, tu sabe como é que é, né? Cantava ali, tocava o violãozinho nas missas e tal. E eu dizia pra ela, ô minha mãe, quer acabar com a minha vida? Vai me levar embora pra Carazinho? Eu não conheço ninguém lá. Todo aquele desespero, Desespero infanto total. juvenil. Justamente. Mas a chegada em Carazinho também foi muito boa, porque a gente já tinha onde ser acolhido, né? A Aham. minha avó morava em Carazinho, né? Porque o meu avô sempre foi caminhoneiro, então era uma rota de passagem mais próxima para ele, para a gente se encontrar com ele Uhum. mais vezes, né? Então a gente acabou vindo parar em Carazinho, bem acolhidos, uma vizinhança cheia de adolescentes. Fui estudar no colégio, no Patronato Santo Antônio, que tinha ali próximo da casa, né? Bem próximo à rodoviária em Carazinho, para quem Sim. conhece a cidade. E ali estudei. Estudei só o 8º ano ali, né? Que era a 8ª série naquela Oitava época, série né? na época. Na nossa época era a 8ª série, gente. Então, pelo amor Sem de Deus. nono ano. Para depois nós ir pro 2º grau direto, né? Então, foi assim que aconteceu. Aham. Daí, dessa 8ª série do patronato, aí eu fui fazer magistério no Colégio La Salle, então, Em Carazinho. em Carazinho também. Eu me formei professora em magistério, né? Essa é a minha formação, Aham. né, principal da vida, que a minha avó sempre dizia: minha filha, faça o magistério. Se você não exercer, tudo bem, mas uma profissão você já tem quando você sair do 2º grau. Boa, ali, ó. Exerci? Um ano. É, porque Pra você não dizer precisa que fazer não, eu fiz o estágio, depois eu estágio. acabei lecionando Ah, no isso interior de Carazinho, ainda, no interior de Almirante Tamandaré, Aham. que é Rincão do Segredo, que fica na rodovia, inclusive, ali. Fui lecionar, eu ia todo dia pra lá. Nossa. Todo dia pra lá lecionar. Lecionei um ano. E muitos desses alunos hoje moram em Passo Fundo
e tem contato comigo, né? E interagem comigo até hoje, assim, as pessoas que Que legal. Mas passaram aí, lá. você deu aula há 1 ano e viu que aquilo não era o que tu queria. Não, aí que tá. Nesse 1 ano que eu dei aula, aconteceu da rádio de Carazinho, que na época era Tangará, que era 100.3, fazer uma promoção para ouvintes da rádio. Que eu sempre digo, né? Acredite, né? Acredite que quando é pra ti, meu Quando bem, é pra o ser. cara faz assim, ó lá. Não tem. E a gente sempre foi de uma família muito humilde, né? Então, mandar carta não tinha como para participar, mas tu tinha que mandar carta. O que Claro. que eu fazia, cara? A gente comprava as folhas. Uma folha eu fazia o envelope e a E a outra outra eu a carta. escrevia a resposta da promoção dentro. Aham. Aí eu tinha que atravessar a cidade para levar as cartas lá na rádio e botar na urna. Eu acho que eu entupi aquela urna tanto que não teve, né? Entendeu? Tipo, eu fui a vencedora Sim. da promoção. E a promoção era, tu ganhava um celular na época. Meu, tô falando do ano 2000. Era um Nokia. 2001. Era aquele Nokia, isso, aquele da anteninha Aquele lá. pequenininho, assim, Aham. maravilhoso, que tinha o joguinho da Da cobrinha. cobrinha. Justo, Quem esse nunca mesmo. jogou joguinho da Mas, pelo cobrinha? amor de Deus, não, essa adolescência não sabe o que que é. Não, Não não sabe o que que é conversa comigo, adrenalina. tá? Não fala comigo que tu não sabe o que que é perseguir a cobrinha lá. Deus Não, me não, 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 livre. não. Entendeu? E aí, Vitor, eu ganhei essa promoção. Aham. Só que para ganhar essa promoção, eles pediram: você poderia vir aqui na rádio e gravar um depoimento que você ganhou? Eu, claro, com certeza, gravo com o maior prazer. Me lembro até hoje desse texto, querido. Por favor. Por favor, né? Olá, eu sou a Janaína Trespan, ganhadora da promoção da 100.3 no ano de 2001. Faça como eu, participe, né? Quem sabe você seja o próximo. Texto básico. Texto básico, né? Gravei, então, o texto. E nesse meio tempo, olha só que coisa louca. Eu fui trabalhar em um supermercado. Porque eu já trabalhei meio que de tudo nesse Não, mas mundo. aí tu sai, deixou de dar aula e foi trabalhar no Comecei, tá. mercado. Sim, fui trabalhar no mercado. E esse mercado, a dona desse mercado era esposa do dono da rádio, Tá. ok? Hoje esse mercado não existe mais lá em Carazinho, que eram os mercados de Carli. Eu trabalhei na lancheria, então eu fazia X, lanches, fazia saladas de fruta de manhã cedo, pegava a lista e ia pro mercado. Depois eu fui trabalhar na fruteira do mercado, na parte do hortifruti. Aham. Eu trabalhei na parte da padaria, da rotisseria, fatiar queijo, presunto, enfim, toda essa parte. Então, quer dizer, eu nunca tive problema em qual setor eu vou trabalhar. Eu sempre gostei de fazer as coisas muito bem feitas. Qual era o meu único problema? Jana, tu fica conversando demais com os clientes. Ok, né? Vou fazer o quê, né? Mas é o meu jeito. Claro. Eu sou uma pessoa espontânea, eu falo. Ainda bem que teve uma época da minha vida que isso me abalava muito quando as pessoas me falavam. Hoje eu olho para trás e digo obrigada. Porque é tão fácil a gente polir as pessoas, né? Tentar tolir elas e dizer assim: não, tu tem que ser assim, tu tem que ser Uhum. assado, tu tem que. Não, a gente é como a gente é. A gente é espontâneo, você vai se enquadrar em algum lugar que goste de pessoas espontâneas. Você é mais reservado, você vai se enquadrar nesse lugar onde gostam de pessoas mais reservadas. Uhum. Mas mudar o seu jeito de ser, a sua forma de agir por causa dos outros. Poxa, nós estamos em 2025, né? Já passou. Eu sei que ainda existe muita, mas muita, né? Gente que pensa diferente, mas eu não penso Sim. assim. Infelizmente. Aí você gravou o comercial lá. Tá, gravei o O comercial. agradecimento. Voltei, né? Voltamos pra essa parte. E aí, eles abriram a Beer Site em Carazinho, Tá. os donos desse Aham. mercado. E aí, o que eles disseram? Jana, você podia começar a gravar os comerciais da Beer Site pra mim, pra gente, porque a gente gostou da tua voz. E eu, opa, legal. Cara, eu trabalhava no mercado, Que idade tu tinha? eu tinha 20 para Guria. 21. Guria. O que que eu fiz? Eu comecei, não, eu tinha 21. Exatamente 21. Eu saía do mercado, ia lá, gravava e ia pra casa. Ia lá, trabalhava no mercado o dia Aham. inteiro, ia lá e gravava. Isso eu fazia todo dia. Até que um certo dia, não sei por que cargas d'água. Ah, tá, daí eu saí do mercado, né? Óbvio, eu falava demais. Eu fui lá pra acompanhar o rádio. Porque, Aham. claro, daí eu tava sempre por lá, apaixonada, né? Tu, Sim. tu, tu começou a criar um amor, né? Tu começou a beber daquela cachaça. E aí, essa cachaça do rádio, meu filho, ela nunca mais sai da tua Nunca vida. te abandona. Nunca mais. Pode esquecer.
E aí, um dia, o Celso Santos estava apresentando um programa e ele disse assim, Jana, eu tô preparando o aniversário do meu filho e aí eu preciso ir ali, pegar uns negócios em casa rapidinho, ó. Tem essa música aqui no MD, tem essa aqui no CD e tal, tu só precisa tocar essas músicas aqui, ó, e aperta o microfone só da hora pra mim e desliga, pronto, tá tudo certo. E eu pensei, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Porque, tipo, eu nunca tinha. O cara me Claro. largou pra operar o rádio Sim. e ainda colocar as músicas. Sim. E Não ainda é o falar. computador, não é hoje, meu bem, que você coloca lá um bloco de 20 minutos de música e tu sai. Vai fazer um chimarrão, um café, vai no banheiro. Na época era só com faroeste caboclo pra te poder sair do estúdio. Só Entendeu? uma. Era 11 minutos de música. Então, eu saí, ele saiu, tal, eu fiz o que ele pediu. Aham. E aí, ele veio, voltou, agradeceu e eu fui embora. Cara, eu tinha vontade de matar ele, até hoje eu me lembro disso. Eu saí de lá, a rodoviária, a rádio ficava atrás da rodoviária também. Uhum. Saí de lá, atravessei a cidade, porque nós morávamos do outro lado da cidade. A pé, meu bem, porque Claro. as condições financeiras eram o que permitiam. A pé. Quando eu cheguei em casa, tocou o telefone de casa. Jana, você poderia voltar aqui um pouquinho? Volta, Jana, arrependida. Volta, Jana, né? Vai até lá atrás da rodoviária, na Rádio Gazeta. E aí eu entrei lá. E eles disseram, não, a gente gostaria que tu assumisse um programa noturno, né? Acho que tu fez o maior teste sem saber que era um teste. Né? E tu vai assumir um programa das 8, das 20 ele horas. te testou. Testou geral, assim. Tipo, ele me jogou pros Vamos ver o que dá. leões, pra ver no que dá. E aí, eu assumi, naquilo eu já assumi um programa das 8 da noite, das 20 horas à 1 da manhã. E aí eu comecei a apresentar esse programa. Fiquei lá 5 anos, 6 anos lá, apresentando esse Uhum. programa. E aí eu casei, meu bem. Mas como é que houve esse... E aí esse Não foi do dia pra noite casamento, esse casamento. não foi. Aí eu entrei pro meio tradicionalista, coisa que já Aham. tava esquecida, um pouco adormecida, assim, por mais que eu tenha participado na infância. Na adolescência não fez parte da minha vida, mas aí depois, aquela história, né, de Anarte, Vacaria, precisavam de Uhum. intérpretes e concorrentes, eu fui fazer parte disso. E aí, nessas andanças, eu conheci meu esposo, Rodrigo Cavalheiro. Aí eu disse assim, bom, vou casar, vou morar em Passo Fundo, né? E aí, e a rádio? Ele já era daqui. Ele já era daqui, né? Aí eu optei pra vir pra cá, até Aham. porque o mercado aqui também Claro. maior, né? Uma Sim. mudança ia fazer bem pra mim, aquela chacoalhada que de vez em quando a gente precisa, Claro. né? Vim pra cá. Aqui eu vim já com indicação, porque ia ser aberta a rádio da UPF. Ah. Então, quando eles foram inaugurar a rádio da UPF, eu fui a primeira voz a entrar no ar na rádio da UPF. Às 6 horas da manhã, era o Versão Brasileira o nome do programa. Eu fiquei durante 4 anos comandando nesse meio do caminho. A Jana engravidou de um menino que hoje completou essa semana, inclusive, seus 16 anos. Nossa. E aí, logo depois que eu engravidei, eu fiquei, acho que não deu 2 anos lá, surgiu uma oportunidade. Que, no fundo, era a oportunidade que eu galgava desde o início. Aham. Eu sempre quis ser uma comunicadora da Rádio Mais Nova. Desde Desde quando eles inauguraram a Rádio Mais Nova em Aham. Passo Fundo, que foi junto com a Rádio da UPF. Só que eles já tinham os comunicadores que Claro. queriam assumir, e eu fiquei em stand-by, como diz o outro, né? Sim. E aí surgiu a oportunidade, e eu me joguei de cabeça nesse mundo ao qual eu faço parte há 14 anos, onde eu comunico todas as manhãs, Nossa. no mesmo programa, há 14 anos, gente. É uma Que loucura. incrível. E aí, estamos aí! Uau! Gente, que história, É obviamente. meio louca, né? Porque, tipo assim, ela passa por... Sim. Eu nem falei que eu trabalhei no laboratório. Eu coletava sangue, gente, das pessoas. Eu sou boa, viu? Se tá com problema de veia, ó, pode deixar pra mim que eu sou boa. Tá? Mas a troco do que você fazia isso aí? Porque também surgiu a oportunidade de trabalhar ali no meio da adolescência, Aham. dos 20 e poucos ali, eu fui trabalhar no Coletar laboratório. sangue. Vou coletar sangue e tal. E eu adorava. Deve Adorava. ser muito divertido ver os outros quase desmaiar. Não, porque eu sou divertida. Eu acho que o fato de eu brincar e de conversar muito, Claro. eu deixava as pessoas mais tranquilas, assim, eu acho. Sei lá. Não sei. Depois a gente vai testar quando acabar o programa. A gente vai A gente testar vai coletar sangue, vamos fazer uns exames, Vamos né? ver Vamos ver como é- como é que tá os hematócritos, leucócitos, as plaquetas. Muito bom. Mas, Jana, nesse
tua trajetória, provavelmente houve muitos desafios. Muitos. Porque Quantas você é vezes uma, eu pensei em desistir? porque você é uma menina assumindo rádio, falando, se comunicando, recebendo oportunidades. E aí, como é que foi crescer no meio de tudo isso? Na verdade, eu sempre tive ótimas pessoas à minha volta. Em todas as rádios que eu passei, eu tive excelentes professores. Até eu me descobrir. Cada um deles foi me ajudando, me moldando como comunicação, porque no início, né, eu dou risada quando a gente pega aqueles áudios bem antigos para ouvir lá do início do rádio, eu digo, nossa, entendeu? Hoje eu falo normal. Aham. Se sair a voz fina, se sair mais grave, sai grave, mas é o meu jeito. Eu falo assim, às vezes mais alto, às vezes mais baixo, depende do que eu tô comunicando. Então, Claro. foi cheio de desafios, mas eu hoje olhando para eles, acredito que eu tive grandes oportunidades e grandes pessoas ao meu lado. Que legal, que incrível. E na verdade, é aquele famoso ditado, o mestre aparece quando o aprendiz está pronto, né? Então, você queria aquilo, você se viu fazendo aquilo e as pessoas foram aparecendo no meio do caminho, né? Foram. Eu tive, como eu te disse, grandes mestres e eu acompanhei muito toda essa evolução do rádio também, né? A gente é de uma época em que o rádio era só o rádio, onde você imaginava como é o comunicador. E não distante disso, esses dias eu estava no mercado e a pessoa me disse assim: Tu é a Jana da rádio? Eu disse: Sou a Jana da rádio. Meu Deus, tu imaginava um mulherão de 2 metros de altura? E eu disse: Não, minha querida, é esse potinho pequeno aqui mesmo que ali serve. É um potinho pequeno que é um amplificador. Que tem um amplificador dentro Tem. bem alto, como diga-se de passagem, entendeu? Ai, Então, mas assim, aproveitando que você disse que o rádio teve muitas mudanças. Você começou quando o rádio era o rádio, só. só o... As pessoas só imaginavam o que Sim, poderia acontecer. sim. Naquela época tu não tinha celular, tu não tirava foto. Foto quando não saía no jornal, numa revista. Fora isso, se a pessoa não te conhecesse, você não sabia quem você era. Claro, realmente era a Hoje voz. não, né? Hoje a gente tá ao vivo dentro do estúdio. Claro. Hoje a gente tá fazendo essa evolução junto com as redes sociais, Uhum, que se fazem muito presente na nossa vida, né? Seja claro. para uma diversão ou seja para um trabalho. Então a gente também ocupa esse espaço, né? Que foi aí nesse espaço também que apareceu a oportunidade de hoje ser a cara, né, do Stock Center, ser a Uhum. influencer oficial do Stock Center, ao qual eu já tô trabalhando há 5 anos, 6 anos. Nossa. Parece que foi ontem. E esses dias eu fui fazer os cálculos. Eu disse, não, gente, mas já faz 6 anos que eu fiz o primeiro vídeo pro Stock Center, né? E de lá para hoje, a gente continua num trabalho firme, de desafios diários, né? Que trazem as possibilidades, assim como a rádio. Hoje de manhã nós estávamos lá, montando o que a gente vai gravar de vídeos, tem shows aí pela frente, como é que vai ser, né? O você encarar os públicos que tem no show, como que Claro. você faz, né? O que nós vamos abordar? A entrevista com o artista. O que nós vamos perguntar? Tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho, tem que ter uma atenção, né? E junto com essa evolução do rádio, veio tudo isso no Claro. pacote. E como que você viveu essa adaptação? Porque você teve que se reinventar automaticamente, a cada momento você vai se adaptando. Eu acho que eu nunca tive medo. Aham. Eu acho que quando as pessoas sempre dizem, tem que fazer um vídeo, eu faço. Bora lá, o que tem que fazer? Quem tem que falar? Com quem tem que falar? Entendeu? E Sim. naquela época não tinha inteligência artificial, né, gente? Que facilita a vida de Era todo mundo hoje, a né? Vivi Cores. Alô, né? É ali cara a tapa, né? Então, claro que você comete gafes, claro que você erra, claro que você gagueja. Meu Deus, gente. Quem me escuta de manhã, né? Troca dia, troca hora então, meu bem. Canso de trocar a hora, entendeu? Mas aí que tá a graça. Aham. Porque daí o ouvinte manda lá, ô Jana, não é tal hora, tal hora. Eu digo, menina, ainda bem que você me avisou, porque eu já tava quase juntando as coisas pra ir embora, entendeu? Você tem que, é uma forma de você interagir também com as pessoas. Boa. E isso que eu não considero uma falha, um erro,
entendeu? Porque é natural do ser humano, Claro. né, se atrapalhar e ser atrapalhado, e eu automaticamente sou um ser humano extremamente atrapalhado, até eu tô cuidando aqui pra não bater nas coisas, né? Deixar mais gestante. Ah, tem que levar com naturalidade, Claro. né? A gente tem que ser mais humanos, Uhum. respeitando sempre os nossos limites, é claro, né? Mas saber fazer aquilo que você ama com coração. Gente, eu amo o que eu faço. Eu amo o rádio. Jana, tu ainda levanta todo dia? Levanto. Como é que você levanta? Quem me conhece, quem me encontra cedo de manhã sabe que é inacreditável. Eu tô a milhão. 7 horas da manhã eu 200 tô no e... 220. Aham. Entendeu? Sempre. Que legal. E assim, a comunicação é se conectar com o público. E Necessário. esse momento que você trouxe de errar é humano, é uma forma de se conectar. Não, a Jana tá lá, ela pode falhar, ela tá Uhum. suscetível a isso. Tá louca hoje, Jana? Eu recebo. Tô, gente, pelo amor de Deus. Ai, volta, não dá pra voltar, né? Não, não dá pra voltar. E Entendeu? essa é a graça de se conectar com o público, né? Justo, sabe? E a forma com que você trata o ser humano, né? O Claro. teu ouvinte, ou a pessoa que te Uhum. encontra no show, por exemplo, quando eu me encontro no show, final de semana a gente tava lá no Gran Palácio também, e eu vá papo com as gurias lá, né? Com o pessoal que serve, né? E Claro. que atende a gente, e brincando com a galera lá na portaria. Então, assim, eu acho que a essência de tudo é a gente ser autêntico. Eu não mudo conforme o ambiente. Eu não mudo conforme as pessoas. Eu sou o que eu sou. Simples assim. Bem louca. Boa! Muito bom, muito bom. Ser autêntico. Ponto. Eu sou o que eu sou. E abrindo agora um pouquinho dessa aba dos shows que você disse, Hum. há quanto tempo que você tá mais à frente apresentando esses shows, fazendo a interação, de certa forma? Eu acho que desde que eu entrei na mais nova. É? Desde que eu entrei na mais nova. Sim. Tu não me pergunte qual foi o primeiro, porque eu não vou me lembrar qual foi o primeiro. Mas qual foi o mais desafiador? Mas eu não digo nem desafiador, mas os mais marcantes, assim, da minha vida. Conte, nós queremos saber. Eu acho que o mais marcante de todos eles foi Chitãozinho e Chororó. É mesmo? Foi, com certeza absoluta, porque eu me lembro que eles chegaram, tava até chuviscando no dia do show, e eu tava na coxia lá atrás, né, do palco e tal. Eu fiz a entrevista, conversei com eles rapidinho. Na época era tão rapidinho, né? Hoje não, hoje já se ganha um espaço maior com eles, né, pra conversa. Mas eu me lembro do carinho e do produtor correndo atrás de mim quando eu saí pra ir apresentar, que eu terminei de apresentar o palco, eu ia descendo e o produtor chegou: "Ô, moça, como é que é o teu nome mesmo? Porque o Chororó quer te agradecer". E eu disse: "Me agradecer, né?". Fiquei pensando: "Tá, né". Não, é Janaína Cavalheiro, da Rádio Mais Nova. E eu me lembro que eu ainda estava na coxia, e ele agradeceu a Janaína da Rádio Mais Nova, falando da importância do rádio na vida deles. Então, Muito assim, legal. foi assim, eu me arrepio até hoje de falar, porque foi realmente muito emocionante o olhar que eles, como artista, ainda têm pro rádio. Sim, Porque o rádio é uma coisa viva, esquecem, claro. o rádio não vai morrer nunca, porque a gente faz a companhia das pessoas. Sim. A gente interage, a gente informa, então isso não vai morrer jamais da vida. Tu sabe que eu vivi o impacto disso essa semana e eu comentava com a minha esposa ontem. Eu já participei de podcasts, palestras, enfim, diversas outras coisas. Porém, essa semana eu fui dar uma entrevista no rádio. Tem uma entrevista no rádio, falei sobre a importância da comunicação, barará, barará. No outro dia, as pessoas mandando, te ouvi no rádio, te ouvi no rádio, pessoas da minha família, ouvi no rádio, ouvi no rádio. Eu disse, Jenny, o quão o rádio ainda impacta Muito na e vida das tem pessoas. essa sensação de rádio na vida das pessoas. É incrível. Até porque assim, a informação, a rede social, a gente sabe que hoje muito se acontece do fake news. Muito. O rádio não. Claro. Se a gente falou lá, gente, é porque a gente foi atrás de fontes seguríssimas para trazer informação para as pessoas. Então, isso também faz toda a diferença na companhia das Claro. pessoas. E as pessoas querem ter, tipo assim, tá lá cozinhando ou tá lá fazendo ou trabalhando, aí a Jana louca lá erra um negócio assim, meu Deus do céu. Ela já dá uma desfocada, ela vai sorrir, entendeu? De Claro. alguma coisa boba que a gente fez, de certa forma, ou um Sim. erro, né?
Então, isso acaba trazendo a alegria e a energia para o dia a dia das pessoas. Para Sim. mim, o rádio ainda é sensacional. É legal a rede social, eu gosto da rede social, sim. Mas eu ainda tenho um amor muito maior pelo rádio. Que Pela forma que ele legal. acontece. E os shows é a extensão, né? Claro. É a extensão daquilo que a gente faz dentro do estúdio, lá, apresentando aquele artista que a gente toca, aquele artista que faz parte da nossa programação, que faz o dia a dia do nosso ouvinte, né? Então, o Chitãozinho e Chororó, como eu falei, foi, pra mim, um dos Marcante. mais, assim, na minha vida, né? Não vamos falar das desilusões, né? É. Esses nós vamos deixar pra trás, tá? É, Esses ficam só no offline. esses que depois me conta então no off, Isso. porque assim, ó, Porque é tem disso que o povo gosta, também. Eu claro. sei, mas tem. Que triste, gente. Acontece, viu? Sim, Mas assim, grandes artistas e que nos recebem muito bem, né? Sempre. sim, Gustavo Lima disse pra ele, gente, pelo amor de Deus, né? Todo ano é isso aí, agora vamos ter que se encontrar, entendeu? E eles lembram, e eles dão risada, sim. né? O Alexandre Pires com SPC. Eu sou uma fã fanática deles, então também sabe. O Henrique e Juliano. Eu já disse pra eles, meu Deus do céu, esse ano vocês não vêm, hein? Só no ano que vem, entendeu? Então, assim, tu acaba criando, de certa forma, conhecendo, né, a produção, os músicos, e eu acho que a seriedade e a calma que a gente tem, porque por mais que eu pareça bem louca, quando eu tô lá na coxia e tal, eu me resguardo ao meu lugar, ao meu canto, o respeito às regras, à produção, né? Tem produções que não deixam você ficar ali enquanto o artista, inclusive, só vai passar para acessar o camarim. Tá tudo bem, né? É uma questão Claro. deles. Me retiro, vou para outro lugar, depois retorno quando necessário. Então, você também tem que saber respeitar o espaço do outro. E eu acho que quando você respeita o espaço do outro, o teu trabalho ele flui Claro. de boa forma, E poupa tranquila. muita Dor de situação. Claro. cabeça. Não tô ali para incomodar ninguém. Eu sempre digo, eu não tô ali para incomodar ninguém. Eu tô ali para fazer o meu trabalho, você o seu. Eu quero fazer o meu bem feito e você vai fazer o seu bem feito. E tá tudo bem. Saímos todo mundo felizes daqui hoje. Excelente, muito, muito bom. Olha só, durante toda a tua trajetória, provavelmente você teve que tomar decisões difíceis já na tua vida. Como que você Ah, lida ao tomar situações difíceis? Quais são os princípios que regem a tua tomada de decisão? Bom, eu preciso tomar essa decisão. E primeiro, eu surto. surta? Claro! Ah, vai me dizer que você aí que tá vendo não surta também. Meu Deus do céu. Nossa. Tenho 3 crises de ansiedade, mais uns ataques de pânico. Aí depois eu começo. Primeira coisa, eu converso com a minha mãe. É. Uhum. Converso com a minha mãe, converso em casa com o meu Uhum. esposo, trocamos ideias sobre decisões, o que que devemos fazer, o que que não devemos fazer. Muita terapia, gente, viu? Terapia é vida. Não se esqueçam. Tu acha que toda essa calma, assim, que parece que é calma, assim, de vez em quando, é Tem muita calma. terapia por Tem muita trás. terapia por trás, né? Minha amiga querida Karen, amor da minha vida. Então, assim, tomar decisões nunca é fácil. Eu acho que Uhum. para ninguém. E seja ela qual for. Então, eu acho que você se cercar de pessoas que consigam te compreender e analisar com você os fatos é muito importante. Mas não esquecendo que essa decisão tem que ser sua. Quando eu acho que decisão maior, assim, foi quando eu troquei, quando eu vim para mais nova. Vou ser bem sincera. É, Vou, não vou, como é que será que vai ser? Tipo, né? Eu não ti eu tive, era tudo o que eu queria, mas eu não claro, queria fracassar nisso, tu entendeu? claro. Então tomar essa decisão pra mim e hoje sim, né, hoje eu sei que foi a melhor decisão que eu podia ter tomado na minha vida. Que legal, muito bom. Mas eu não tive que tomar muitas decisões Aham. assim não, viu. Foi fluido. Foi fluido, foi fluido. As coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. Que bom. Mas assim, agora falando um pouquinho mais de comunicação, até porque estamos num programa de comunicação, você me disse que antes de você assumir o palco, o show, você fica no teu momento mais um pouco reclusa. Qual que é esse teu ritual aí no quesito comunicação, antes de você ter que se comunicar, antes de você ter que subir a um palco? Quais são os teus rituais de comunicação? Bah, eu vou acabar com ele agora. Nenhum. Cara, eu sou muito tranquila. É, Muito tranquila. Mas eu nunca perco a adrenalina. Sabe aquele boa, frio na olha aí. barriga?
Tipo assim, vou subir no palco agora, e aí eu vou chamar a galera, e aí tu já tá sentindo como é que tá a vibe da galera lá na frente, entendeu? Como é que vai Uhum. ser agora, né? O que que você vai fazer? Por onde que eu vou começar? Aí eu tenho sempre a mania de dar uns gritos lá de trás já, eu já dou um oi, eu já dou lá de trás, pra já sentir energia. Se eles responderem lá na frente, eu já chego com tudo, né? Com os Sim. dois pés. Mas eu sou tão tranquila, assim, nesse ponto. Eu sinto a mão sua, o coração acelera, porque as pessoas podem imaginar, se ela faz com o pé nas costas, vai lá. Não, não é assim. Cada público é um público. Tu entendeu? E isso falando em show, em palco, e isso eu levo pra tudo, pra quando a gente tem Claro. apresentações artísticas cantando, qualquer outra coisa nesse sentido também. Cada público, cada pessoa que tá lá vai te olhar de uma forma. Claro que isso é um problema delas também, né? Eu sempre digo, o olhar do outro é o olhar do outro. Sim. Porém, o que tu tá tentando transmitir ali é energia, é vibe boa, é que a gente aproveite o momento, entendeu? Isso é muito importante. Então, um ritual assim eu não tenho. Eu tenho frio na barriga, tenho a borboleta no estômago, eu tenho a mão suada, E mas vai. quando eu pego o microfone na mão, eu entro com os dois pés. Muito Eu bom. entro com os dois pés, eu não penso assim. E a mesma coisa quando é evento, quando é protocolo, assim, eu paro, sento, dou uma lida, no protocolo, o que é que tem que ser feito, nomes, né, que, pelo amor de Deus, né, cuidado com os nomes das pessoas, autoridades, enfim, quando a gente vai fazer. Mas, fora isso, eu sou bem tranquila, porque eu já parto do princípio de somos seres humanos e Uhum. todo o ser humano é passível de erro. Pronto. Pronto. Eu acho que é isso para mim, sabe? Aham. Que me deixa tranquila na hora de qualquer apresentação, de qualquer evento. Se eu errei, eu errei, entendeu? Entrando no meio tradicionalista e que não deixa de ser de comunicação e de oratória, Claro, total. na época em que eu participava do Enarte, teve uma sensação muito estranha, assim, assim, muito engraçada, na verdade, que a gente foi concorrer e eu fui declamar. E eram 3 poesias, tu tinha que sortear, eu só sabia uma, gente. Eu sorteei a que eu não sabia, né? Que eu sabia só a metade. Mas vai que alguma coisa, uma luz soprasse, né? Eu sabia meia boca ela, assim. E aí eu fui lá e eu comecei a declamar, e o meu esposo, o Cava, tava madrinhando ali, bem, todo galo, né? Tocando lá. E eu vá declamar. Eu dei uma engasgada, olhei atrás, o jurado tava uma conhecida nossa que também declamava. Ela deu uma soprada no próximo estrofe. Porque ela sentiu que eu ia parar. E aí eu continuei mais um estrofe. E aí, quando eu parei assim que ela me soprou, eu disse: e até o ano que vem? E saí porta fora. Gente, o Cava ficou me olhando. Que isso, mulher? Eu disse, gente, eu esqueci a poesia e tá tudo bem. Bora, ano que vem tem de novo. E até ano que vem é ótimo. E até o ano que vem. E desci do palco. Tu entendeu? E não tem, gente. São momentos. Claro. Sabe? Agora eu vou fazer daquilo ali um drama. Vou me afundar. Não. Não permito mais isso na minha vida. Boa. Entendeu? Na verdade, é uma mentalidade que requer isso aí, na verdade. Justo. Você tem tanta segurança de você mesmo que você não precisa dessa aprovação externa. Eu acho que esse é o grande gargalo quando a gente É, fala de mas a comunicação. gente, a gente ainda, o nosso ser humano e a mulher, principalmente, as mulheres que estão me vendo aí, é bem difícil pra gente, né? Porque a gente não gosta de ser julgada, a gente não gosta de ser apontada, a gente não gosta de ser falada, é muito complicado pra gente mulher. E as mulheres bem comunicativas também sofrem um pouco mais com isso, né? Porque nem sempre as pessoas olham isso como ótimo, né? Claro. Então, assim, é um pouquinho mais complicado. Mas hoje em dia também as mulheres têm muita, aquela palavra linda que usam agora, sororidade, né? Então as mulheres têm se unido bastante, têm se Sim. apoiado, têm se aplaudido. E isso também tem feito com que nós nos sintamos assim, ó, à vontade, Uhum. para sentar aqui, para conversar e para falar e para expor e para contar e tá tudo bem. Porque todas nós temos vidas, todas nós comunicamos de alguma forma, né? A mulher, ela já nasce comunicativa, gente.
Não me venha. Vem de fábrica. Vem de fábrica, entendeu? Esse botãozinho ele não desliga. Que legal. Jana, nós falamos um pouquinho sobre show, sobre a tua carreira, sobre a tua jornada. Falamos sobre o potencial, sobre o alcance que a rádio tem. E como é que você vê essa responsabilidade de estar falando toda manhã com a pessoa que está do outro lado? Você tem uma responsabilidade muito grande ali. Como você diz, eu só passo informação se a gente tem plena certeza, porque existe uma responsabilidade que está na tua mão. Justo. Como é que você lida com essa responsabilidade de não? Eu sou humano, eu posso falhar, mas eu tenho que ser responsável com a informação ou com aquilo que eu tô falando. Justo. A gente não chega lá de manhã cedo pensando, não, hoje eu vou ratear ali, né? Claro. Não. Né? Eu tenho um ritual toda manhã. Então, eu chego na rádio, eu vou fazer o meu chimarrão, eu preparo o meu café, aí eu vou pro estúdio, daí eu vou à busca das notícias na nossa central de jornalismo, Uhum. né? Faço a separação dessas notícias, leio, releio, organizo, né? Toda a organização, como nós somos uma rede, ela existe toda uma organização do que entra, que hora entra, encartar conta aí, que é a notícia, encartar os shows, as falas, os toques ao vivo, os patrocínios, o cuidado que você tem que ter com esse cliente que te olha, né? Porque é a tua imagem que tá Claro. ali, né? Então, quando você trabalha com cliente, você conhecer o teu cliente, você trabalhar essa verdade do produto dele, né? Então, assim, essa é uma responsabilidade muito grande, mas eu faço há tantos anos e com tanto amor que ela é tão natural, Sim. né? Que as pessoas me dizem assim, mas, cara, ela não lê? Não, eu já não leio mais. Eu acho que eu já nem leio mais. Às vezes o TDAH faz assim, né? Faz eu misturar algumas palavras e alguns clientes, né? E daí eu digo, não, pera, volta um pouquinho que eu tava falando do outro cliente, né? Porque daí eu tava pensando no próximo já, Aham. né? Sabe como é que é a mente humana, né? Claro. Mas, assim, eu acho que esse cuidado que a gente tem que ter Sim. com aquela informação e com o que o nosso ouvinte está recebendo, seja na qualidade da música que ele vai ouvir do artista, com a informação, com a atração, com a entrevista que a gente vai receber. Tudo isso é pensado diariamente. É uma Diariamente. preocupação por É uma trás. preocupação, existe sempre uma preocupação. Sim. Eu tenho pavor de faltar. É, assim, dizer assim, eu não vou, eu tô resfriada, eu tô ruim, tô meio fanha. Não, eu vou até lá. Se me disserem, vai embora, não dá, não tem condições, aí eu até posso pensar em ir embora. Mas, tipo assim, eu vou até lá. Dá um oizinho e tchau. É, tipo assim, o meu compromisso, sabe? Eu sou Claro. uma pessoa que, nossa, eu tenho pavor. Até hoje nós estávamos naquela, né? Eu e a Thaís, eu disse, Thaís, eu acho que será que vai dar tempo? Eu tenho as gravações, eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo, eu toda apavorada já, porque eu não gosto de não comparecer, Claro. né? Com aquele compromisso que eu assumo. Sim. Então, esse é o compromisso que eu tenho todos os dias, quando eu abro aquele microfone para dar o meu bom dia aos ouvintes da Mais Nova. Muito legal, muito interessante mesmo, Jana. Que bom te conhecer esse teu lado por trás dos bastidores, que quem te ouve ali falando, às vezes não tem essa percepção que não, ela tá preocupada com a informação, com aquilo que ela tá passando, para que seja de uma forma descontraída, mas responsável. Responsável, é. E esse cuidado da informação, principalmente, voltando a dizer, nos dias de hoje, né? Sim, Se dissemina muito rápido o fake news. E o rádio, ele é uma forma de abolir isso. claro. Então, a busca pela informação correta é extremamente necessária. Então, para nós é sempre uma honra poder trabalhar, né, com essa seriedade, Claro. junto com a alegria, com a emoção e com o entretenimento. Que legal. Você já me contou um pouquinho, então, que a tua experiência mais marcante foi com o Chitãozinho e Chororó e tudo Foi. mais. Mas, assim, qual entrevista ou história você relatou e foi mais marcante pra ti na tua trajetória? Ou uma das mais, de não, essa entrevista, essa história, essa notícia me marcou. Eu lembro até hoje como é que foi, a situação. Meu Deus, gente. Eu acho que me impactou Impactou, isso aí. pós, tá? Me impactou pós. Tá. Foi quando a gente fez o evento do Festeja, que eram 5 shows aquela noite, eu fiquei apresentando 5 shows. Que se eu soubesse que aquela seria a última oportunidade que eu iria ver aquela fofa da Marília Mendonça, que me abraçou,
e que veio no meu ombro falar comigo e falar com os ouvintes, que aquela seria a única e última vez que eu teria visto ela, eu teria usado ela um pouquinho mais. Porque tá aí o quanto a vida é breve, o quanto a gente só tem o agora, né? E aí depois do nada a gente perde uma grande artista, uma mulher muito forte na força feminina e na voz feminina, né? Mediante eu não digo só o sertanejo, mas a mulher mesmo, Claro. né? Diante a arte. Então eu acho que volta e meia eu assisto aquele vídeo para me encontrar com ela ali e pensar, cara, eu não acredito, meu. Ela não tá mais aqui hoje e ela mexeu comigo muito aquela noite. A verdade dela, a forma com que ela conversou comigo, a forma como ela se portou atrás do palco, porque daí ela ficou ali na coxinha assistindo todos os artistas que passaram no palco. Tu entendeu? Ela não chegou pra fazer o show dela e foi embora. Não, ela chegou e ela assistiu todos. Breno Caio César, ela assistiu Luiz e Maurílio, que o Maurílio também acabou falecendo nesse meio do caminho, junto ali próximo a ela. A Maiara e Maraísa naquela noite. Então, assim, foi incrível. E Zé Neto e Cristiano. Então, assim, foi incrível. Foi incrível. E saber que hoje ela não tá mais aqui, sabe? Para mim impactou bastante, assim, o quanto. E tem cada acontecimento, assim, sabe? Na vida das pessoas, fora o rádio, fora essa questão profissional. Puxando bem para um lado pessoal, eu acho que a gente tem que rever muitas coisas, muitas prioridades na nossa vida, né? Porque a gente só tem o agora. Então, quando você deixa de sorrir, quando você deixa de dar atenção, quando você deixa de dar bom dia para alguém que passa por você na rua e essa pessoa meio que te olhou assim, dá bom dia, dá boa tarde, né? A gentileza tá fazendo tanta falta. Você deu espaço, não, imagina, fica à vontade, pode passar, eu posso esperar mais um pouco na fila. Não, você tá aí só com esse pacote de bolacha, imagina, passa aí, eu te espero, meu carrinho tá cheio, sabe? Então são detalhes hoje em dia no mundo que estão se perdendo tanto, 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 tanto. E o não também. O não também tem que se fazer presente. Como a gente arruma desculpa hoje em dia, né? Tipo Uhum. assim, eu não vou, eu não quero ir jantar com as gurias hoje, mas daí o que que eu podia dizer? Podia dizer que, sei lá, eu vou fazer não sei o que com meu filho. Não! Gente, hoje eu não tô afim de jantar porque eu não quero. Eu quero ficar sozinha. Eu preciso desse tempo sozinha. Então, assim, é importante. A gente trabalha tanto. A gente comunica tanto, a gente se envolve tanto com pessoas, né? Eu tenho uma vida bem agitada, né? É no mercado, é na rádio, é nos shows, é eventos, é filho, é casa, é marido. Então, você tem que aprender a dizer não para algumas coisas, né? E ao mesmo tempo aproveitar os momentos que você tem com essas pessoas. Quando você vai fazer tudo isso, fazer com amor, fazer com vontade. Se propõe a fazer as coisas bem feitas. Meu Deus, que aula! Que aula, gente! Mas as pessoas ficam tão preocupadas, né, em dizer o não hoje em dia, ou de não ser gentil com o próximo, entendeu? A gente não sabe, daqui a pouco uma pessoa não tá com um dia legal, gente, né? Claro, eu sou feliz, sou feliz. Nem todo dia eu tô bem, mas eu vou lá para entregar o meu Melhor. melhor. E o meu melhor é o meu melhor, e não o que os outros esperam que seja o melhor para eles. A régua dos outros é dos outros, não é a sua. Então, isso também é importante a gente colocar nas decisões da vida da gente e no dia da gente, em como a gente conduz o nosso dia. Muito bom. Resumindo, Mudei de aprove... assunto. Não, resumindo, aproveite ao máximo as oportunidades que você tem, E como se vá, fosse a última, porque como sempre. você disse, eu poderia ter aproveitado mais Cara, aquele meu momento. Deus, cara, eu fico pensando, meu Deus, era ela, sabe? Um ser humano simples, querida. Entendeu? Super bem, super acolhedora de todos os artistas que estavam ali, que Sim. daqui a pouco não tinham o tamanho do nome que ela já estava tendo, porque ela já Uhum, estava estourada, né, na claro. época. Então, assim, isso é muito importante. Isso é muito importante. Sim. A gente tem que ser o mesmo com todos. É isso que eu digo. Ser o mesmo com todos. Não dá pra ser diferente pra um. Esse aqui eu vou tratar desse jeito, aquele ali não.
Pode ser o garçom, pode ser o cara que tá ali me cuidando do meu carro, pode ser o chefe lá de uma empresa. Pra mim, todos com a mesma atenção. Boa, seja autêntico, trate todo mundo Justo. com a mesma régua, aproveite o máximo as oportunidades que você tem e se dê o luxo de dizer não. É importante. Muito bom. Diga não. Diga não, é a tarefa de Diga não. casa hoje. Tarefa de Diga não, casa. uma campanha, diga não. Não quero, não tô afim. Ah, por quê? Porque não, não tem que justificar. Pô, É verdade, isso aí. pô. Tá muito gostoso esse papo de verdade. E eu gosto sempre de finalizar com uma pergunta. Eita, agora me deu medo. Não é pergunta polêmica, Tá, é uma pergunta nesse mesmo clima. tá. Voltando lá atrás, para aquela moça que mudou de cidade, que teve todas aquelas mudanças, qual o conselho você daria para você mesmo lá atrás? Não mude em nada o teu jeito de ser. O que os outros pensam é problema dos outros. Segue de cabeça erguida e vai firme. O que tu é capaz, tu pode e tu vai fazer. Muito bom, muito bom. Encerrando com essa super pegada. Jana, eu sei o quanto teu tempo é precioso. Imagina. Muito Ai, foi muito obrigado bom, por Vitor. tudo que você compartilhou aqui conosco. Detalhes da tua história, cada insight, ideia que você nos deu aqui, uma aula realmente de como se comunicar. Muito Imagina, obrigado. Jana, quem imagina. quiser te acompanhar, te contratar, talvez, aonde que te encontra? As redes sociais, né? Por Hoje em favor, dia, nos ou lá na diga. Rádio Mais Nova, pode bater lá na rádio, lá assim, ó. Lá, E tem um que horário é o cafezinho teu lá. programa? Então, o meu programa é de segunda a sábado, das Tá. 8 às 11 da manhã. Né? Tá. Eternamente, espero eu, né? Porque eu disse que daqui a um ano eu faço 15. Aí vai ter festinha de 15 anos lá na rádio, nós vamos dançar valsa. Ora, é o mínimo que eu espero do meu chefe. E aí, gente, além da Rádio Mais Nova, né? Pelo 90.1, que vocês podem nos ouvir, enfim. Também tem a rede social, que é @JanaRádio. Né, que pode dar um seguir lá e, claro, acompanhar o nosso trabalho. Lá tem o trabalho da rádio, algumas coisas da minha vida pessoal, algumas e também o Stock Center, né? Então, todo o meu trabalho realizado aí como influencer, né? Que eu não me considero uma influencer, mas como influencer, digamos, né? Já que existe um rótulo para Claro. isso, tá lá no @JanaRádio. Boa, então segue lá porque é só conteúdo de qualidade e uma pessoa verdadeira, autêntica, vale a pena você acompanhar e prosseguir. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela tua audiência. Acompanhe o Pode Crescer, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue lá no Instagram e compartilha para que mais pessoas possam ser abençoadas por esse conhecimento. Um beijo no teu coração e até o nosso próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.